Então, ontem nós vimos um pouco do capítulo 3 do livro do Tim Chester, Com Toda a Pureza, Libertos pela Graça de Deus. Nós começamos a citar algumas... citar citações é bom, né? Então, falar algumas citações, né, de alguns irmãos que dão depoimento aqui no livro, e sempre eles diziam algo como: eu me sinto um lixo, eu me sinto algo imundo ao praticar o pecado da pornografia, né? E nós vimos que nós precisamos nos libertar desse pecado. E o maior problema é que nós podemos estar querendo nos libertar baseado numa falsa esperança. Qual é essa falsa esperança que o Tim Chester nos apresenta? É a justiça própria. E aí nós vimos que isso é uma tentativa inútil de trabalhar para merecer a graça de Deus. Mas se é graça, não é por obras. Só podemos nos libertar se deixarmos de confiar em nós mesmos. Vimos o texto de Lucas 18. Jesus fala que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. E o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ele confiava em si mesmo, ele se considerava justo. Então ele achava que, Senhor, eu não sou tão pecador assim, eu não sou como esses outros homens, injustos, roubadores, adúlteros. E além disso, Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. A gente pensava assim, na cabeça daquele homem, ele achava que a vida da gente é como uma balança. Eu não acredito que ele achava que não era pecador. E acho que nem naquela época, nem época nenhuma da humanidade, só se você for um louco, achar que você não peca. Não cabe nem falar nisso. Qualquer pessoa, sendo normal, ela sabe que é pecadora. Não dá para querer dizer, eu não peco mais. Mas talvez ele achava, não, coloca aqui numa balança, meus pecados estão assim, mas eu tenho muito mais obras, né? Na verdade é assim, né? As minhas obras pesam mais. Então, Senhor, eu sou justo. Eu mereço, Senhor. Eu mereço que o Senhor me recompense. Então ele tentava provar o seu mérito diante de Deus. Então ele se considerava justo. Ele dizia, eu não faço isso, eu não sou tão pecador e eu sou fiel a ti. Nós vimos que quando nós tentamos vencer o pecado através da justiça própria, nós estamos cometendo 2 pecados. A pornografia, né? E também o fato de querer se justificar. O fato de querer ser justo diante de Deus, porque isso se torna uma idolatria. O fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ele não estava falando com Deus. Ele estava falando com o exemplo de perfeição que ele achava que tinha atingido. Estava falando com ele mesmo que já tinha tomado o lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, nós vimos que a verdadeira esperança é a misericórdia de Deus. A verdadeira esperança para ser livre do pecado é clamar como aquele publicano. Apesar de não ser bem visto, apesar daquele publicano ser considerado o pior dos pecadores, Jesus disse, este desceu justificado para a sua casa. Ele clamou, ele entendeu, Senhor, eu não posso, eu não tenho em mim condição nenhuma, mas, Senhor, se propício a mim, tem misericórdia de mim, venha ao meu socorro, Senhor. E Jesus disse, aquele homem desceu justificado para a sua casa.
Continuando aqui na página 107, ele vai dizer que a verdadeira esperança é a cruz de Cristo. Cristo, ele viveu o acolhimento de Deus aos pecadores. Ele não apenas encarnou a misericórdia de Deus, mas ele morreu para tornar possível o acolhimento de Deus aos pecadores. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há como o homem chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo, a não ser pela cruz de Cristo. O problema de tentar provar o nosso mérito não é simplesmente que isso não funciona, mas que isso é uma negação da obra salvadora de Cristo. Paulo diz em Romanos 8, versículo 3 e 4: Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou na carne de Cristo o nosso pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele faz aqui como que uma paráfrase, né? Deixe-me esclarecer o que significa isso, esse texto para os usuários de pornografia. O texto ficaria assim: Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de usuário de pornografia. E com efeito condenou Deus na carne o pecado da pornografia, a fim de que o preceito da pureza sexual se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele pegou a questão do pecado, porque esse texto se aplica para todos os pecados, mas disse isso se aplica também para o pecado da pornografia. Na cruz, Deus tratou Cristo como um usuário de pornografia. Ele condenou o pecado dos usuários de pornografia em Cristo. E Cristo clamou: está consumado, está pago, está feito. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, nós vimos ontem, né, que nós vemos tanto o nosso horrível pecado, mas vemos também o incrível amor de Deus pelos pecadores. Então, quando Cristo morreu, o nosso pecado foi colocado em Cristo. E a justiça de Cristo é colocada naqueles que creem. Mais uma vez, vamos esclarecer o que isso significa para os cristãos que lutam contra a pornografia. Ele vai pegar 2 Coríntios 5, 21 e vai fazer o mesmo, né, com Romanos, que ele fez com Romanos. Aquele que nunca olhou ninguém com lascívia, ele o fez viciado em pornografia por nós, para que nele fôssemos feitos sexualmente puros. Por mais que nós ainda tenhamos a tendência, uns mais ou menos, de ter uma vida sexual impura, em Cristo a palavra de Deus diz que nós somos sexualmente puros. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Ele vai dizer que você é sexualmente puro. Você é sexualmente puro aos olhos de Deus. Quando Deus olha para você, não vê um masturbador idiota. Ele vê a justiça de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Quando eu olho para Deus, eu vejo Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, aquele que me amou, aquele que derramou o seu sangue, aquele que me amou até o fim, para tirar o meu pecado. E quando Deus olha para mim, eu sou um pecador, mas Ele vê a justiça de Cristo sobre a minha vida. Então,
Quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Cristo. Efésios diz que Cristo amou a igreja, amou cada crente. E a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E ele vai citar aqui Isaías 52, que diz: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filho de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. O povo de Deus foi maculado. Os impuros entraram neles, e diz: o povo de Deus também foi desonrado. Ele diz que eles estavam no pó. E diz: sacode-te do pó, levanta-te. E as pessoas que são tratadas como nada, né, como lixo, podem pensar em si mesmas como nada. Elas podem pensar que não são mercadorias danificadas ou pessoas sujas. Mas o Senhor desafia o seu povo a ver a si mesmo como ele os vê. Nós somos chamados a nos ver como Deus nos vê. Deus nos vê em Cristo. Estamos vestidos com roupas bonitas, literalmente com vestes de esplendor, e sentados em lugares de honra. Fomos redimidos com o sangue precioso de Jesus. Você, meu irmão, você foi redimido, limpo e vestido. Seu cônjuge, com um passado pecaminoso, também foi redimido, limpo e vestido. Ele vai mostrar aqui o testemunho de um rapaz. Ele diz assim: eu lutava com dúvidas sobre a minha salvação sempre que estava no auge do meu vício. Eu sentia que havia cometido pecados que não podiam ser perdoados. Existe pecado que não pode ser perdoado. Mas, assim, aquele sentimento de culpa era tão grande que aquele rapaz achava: puxa, Deus não vai me perdoar. Eu cometi o mesmo pecado. Eu caí novamente. Ou mais tarde, eu até aceitava o perdão, mas não acreditava que eu pudesse mudar de atitude. Por isso pensei que eu estava condenado a viver um relacionamento defeituoso e claudicante com Deus. E ele diz: ver Deus me libertar, em grande parte, da condenação e do vício na pornografia tem sido uma das principais maneiras pelas quais aprendi o poder e o alcance da sua graça em Cristo. E ele vai iniciar um novo tópico aqui dizendo: fugindo da ajuda que precisamos. Reconhecer nossa aceitação por Deus é crucial para superar o vício da pornografia. Nós temos que sempre ter isso em mente. Nós já fomos aceitos por Deus. Nós já fomos perdoados em Cristo. Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Eu não preciso provar para Deus que eu tenho um mérito, que eu sou bom, que eu não cometo tal pecado. Às vezes eu penso: por que é tão difícil reconhecer algo tão simples? Eu e você continuamos sendo miseráveis pecadores, mas somos pecadores redimidos, pecadores salvos, pecadores alcançados pela graça de Deus. Não somos mais escravos do pecado. Então aqui está o nosso terceiro ingrediente-chave na batalha contra a pornografia: um repouso na graça. Nós podemos repousar, podemos descansar na graça de Deus, ter a confiança na graça de Deus. O sacrifício de Cristo, ele é eterno, ele é perfeito, ele é único, ele é eficaz. Nós podemos confiar
totalmente no que Cristo fez por nós. Confiar na justiça dele, nunca na nossa justiça. É a segurança de que você é amado por Deus e justificado pela fé na obra de Jesus. E por isso que é tão importante reconhecer isso, reconhecer que eu e você somos amados por Deus. Jeremias vai dizer: com amor eterno eu te amei. E a gente fica assim impressionado. Puxa, como o Senhor me ama. Nós muitas vezes somos ofendidos por um irmão e aí, sabe, eu te perdoo, mas não quero mais conversa com você. É assim que nós muitas vezes tratamos, mas Deus não é assim. Deus não muda. Deus é imutável. Deus, ele está sempre pronto a nos perdoar. O amor dele é algo inexplicável. É algo incomparável. Não dá para medir o amor de Deus. Mesmo nós continuando sendo pecadores, a Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não pode mudar seu vício em pornografia por conta própria. Esse capítulo vai mostrar isso de todas as formas possíveis. É impossível, por conta própria, vencer o vício em pornografia. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa do perdão de Deus, de sua liberdade, de seu poder transformador. Você precisa das promessas de sua palavra e da energia de seu espírito. Mas você não se achegará a Deus caso se sinta indigno de fazê-lo. É como você tem uma autoridade que é muito importante, e aí você fica: será que eu posso falar com aquela autoridade? Será que aquela autoridade vai me receber? Será que ele vai me ouvir? Com Deus não existe isso. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, venha ao meu socorro. Ele vai dizer mais na frente que, é claro, a gente lê a palavra, e muitos criam assim a sua figura de Deus. Como é Deus? Será que Deus, ele é um carrasco que está ali a todo momento nos observando? Pecou, vou castigar. Pecou, ele vai pagar pelo que ele fez. E aí a gente precisa se lembrar da parábola do filho pródigo. Deus ali está sendo representado pelo pai daquele filho. O pai que estava ansioso, desejando para o filho voltar. Que ele vai dizer, o pai dizer para o outro filho: olha, era necessário que nos alegrássemos, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Deus se alegra quando nós voltamos para ele, quando nós voltamos o nosso coração em arrependimento, pedindo, clamando pela misericórdia dele. Então você não se chegará a Deus caso alguém, se o tempo aí acabar, vocês me dizem. Mas você não chegará a Deus caso se sinta indigno de fazê-lo. A presença da pornografia em minha vida muitas vezes me fazia sentir culpado e indigno de chegar a Deus em oração. Isso me afasta da cruz, outro irmão dizia. Eu me sinto sujo, então não quero chegar a Jesus em oração e pedir perdão. É mais ou menos como aqueles irmãos que, assim, como se fossem muito piedosos: hoje eu não vou tomar ceia porque eu estou indigno. Ou seja, o pecado que ele cometeu foi tão grande que ele não pode dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus. Isso é orgulho. Isso é um dos pecados mais terríveis
é o nosso orgulho. Nós temos orgulho, às vezes, de pedir perdão ao irmão, orgulho de pedir perdão a Deus. Deus é rico em perdoar. A Bíblia diz. Outro aqui diz: a lascívia nos leva para dentro de nós mesmos e não na direção do nosso cônjuge ou de Deus. A lascívia, ela leva a pessoa para dentro de si mesma, para dentro do seu mundo que ela criou. Onde lá, ele é um garanhão. Ele é um homem que pode ver todas as mulheres, explorá-las, usá-las, né? Ter relações com todas elas, mas no mundo falso, no mundo fictício que ele criou na sua mente, o mundo da pornografia. A lascívia nos leva para dentro de nós mesmos e não na direção do nosso cônjuge ou de Deus. E ele diz a frase que Deus disse para Adão: Adão, onde estás? Escondido e cheio de vergonha, Senhor. Desde o primeiro pecado. Nós, como seres humanos, é o maior erro que nós cometemos. Pecar, se afastar de Deus. Pecar, se esconder de Deus. Quando a Bíblia diz que tem que ser o contrário. Quanto mais eu peco, mais eu tenho que me aproximar de Deus. Quanto mais eu peco, mais eu tenho que buscar Ele. É Ele que tem a solução, é Ele que tem o remédio. Eu nunca vou me libertar do pecado sem a graça de Deus. Um usuário de pornografia pode sentir-se como Adão no jardim depois de rejeitar a Deus. Como foi que Adão ficou? Nu, exposto, envergonhado e se escondendo de Deus. Precisamos desesperadamente de Deus, mas muitas vezes estamos nos escondendo dele. Mas Deus, aquilo que eu falei, ele é como o pai na parábola do filho pródigo. Deus está procurando por você, pronto para correr ao seu encontro, abraçá-lo e recebê-lo em seu amor. Como Deus é esse pai amoroso. O pai que fica ansioso. Todos os dias o pai ia lá. Será que o meu filho vai voltar hoje? Ele ansiava pela volta do seu filho. Deus não está carrancudo com você, irado, né? Bufando de raiva, querendo lhe castigar toda hora que você peca. Ele está querendo recebê-lo em seu amor. Ele sorri para você como um pai. Deus, ele sempre está nos dizendo: olhe para a cruz. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para o que ele fez. Veja ali o meu amor por você. Veja ali a minha provisão. Todo o seu pecado já foi tratado ali. Você está justificado comigo. Você está revestido de Cristo. Sua justiça não é suficiente. Nunca será suficiente. Mas a justiça de Cristo cobre tudo. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Em Cristo você é digno. Em Cristo você é belo. Em Cristo você é puro, você é lavado, é purificado, é santificado. Venha para mim. É isso que Deus sempre nos diz. Olhe para a cruz. Romanos 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Usuários de pornografia são inimigos de Deus. Não há qualquer dúvida disso. Mas por sua morte, Cristo fez as pazes entre os usuários de pornografia e Deus. Nós, como cristãos, é o maior privilégio que você possa pensar. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi santificado. Você foi purificado. Agora estamos justificados para Deus pela fé.
a paz foi declarada e assim podemos acessar a graça de Deus. Para quebrar seu vício em pornografia, você precisará receber a misericórdia e a graça de Deus, a fim de ajudá-lo em seu tempo de necessidade. E ele diz: tenho boas notícias para você. Hebreus capítulo 4, versículo de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele vai dizer: acheguemo-nos, portanto, e aí essa palavra é muito importante, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode às vezes se sentir sujo, indigno, mas a Bíblia diz para o crente que ele pode se achegar diante de Deus confiadamente, com toda a confiança, a fim de receber dele misericórdia e graça. Eu confesso que quando eu cheguei ali na igreja, assim, eu vim de uma igreja que não tinha essa prática de se ajoelhar, orar, confessar o seu pecado. Mas aos poucos eu vi vendo como isso é importante. A gente precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias dobrar o nosso joelho, se arrepender, confessar. Nunca ter em nós o espírito do fariseu. Olha, eu sou bom, eu sou fiel, eu sou o cara, eu tenho a força, é o crente He-Man. Não, nós somos miseráveis pecadores. Hoje, amanhã, enquanto estivermos nesse corpo, precisamos clamar a Deus por misericórdia. Clamar a Ele todos os dias. E podemos confiar que Ele nos ouve. Por quê? Por causa de Cristo. Quando eu olho para Deus, eu vejo Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus Cristo. Você não consegue superar isso sozinho, o pecado da pornografia. Mas se lembre, Deus ainda ama você. Deus já provou o seu amor. Interessante que Deus já provou que nos ama. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Quando a gente não se chega para Deus, é como se a gente está duvidando desse amor. Ou não é assim? Está duvidando, puxa, Deus não vai me perdoar. Eu não vou orar. Eu não vou me humilhar. Eu não vou falar com ele, ele não quer mais nem saber de mim. É isso que Satanás quer. Nos afastar de Deus. Mas devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus ainda ama você, Cristo ainda morreu por você. Jesus foi tentado em todos os sentidos, mas sem pecado. Jesus sim, esse é justo. E esse, com a sua justiça, pode nos apresentar diante de Deus. Ele entende a pressão da tentação. Nós não nos aproximamos de um Salvador que é indiferente, sem empatia, que não conhece as nossas fraquezas. Cristo morreu para que você atenda a esse convite. Qual é o convite? Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Para vencer a batalha contra a pornografia, você precisa aproximar-se
continuamente de Deus. Arrependimento, confissão de pecados, não é algo que se faz uma vez na vida, levantando a mão, dizendo eu aceitei Jesus, aí agora eu não preciso mais me arrepender, eu não preciso mais confessar meu pecado. Não, temos que fazer isso todos os dias. Você precisa aproximar-se confiadamente, continuamente, né, de Deus, e esse movimento começa com a confiança em seu acolhimento gracioso. Tem quanto tempo aí? Então, leiam um livro. Né? Então a gente fica lendo aqui o dia todo, né? Mas gostaria de chamar o pastor e que a gente tivesse agora um tempo de oração, dobrar o nosso joelho, pedir perdão a Deus. Nós pecamos, e aí é interessante, né, que eu sempre vejo nas cartas de Paulo, tem certas listas de pecados, né? E os pecados na área sexual sempre estão nas listas de Paulo. Porque ele sabe que é algo que o homem está sempre tentado a cair nessa área. É difícil. Como eu disse, você é sexualmente puro, mas o nosso coração é corrupto, é enganoso. Nós temos e o problema é que é a questão da reputação, né? Nós temos vergonha de dizer para um irmão, olha, ore por mim. Eu tenho problemas nessa área. Eu, eu tenho falhado, eu tenho caído. Eu não tenho sido fiel para com minha esposa. Eu tenho olhado muitos vídeos, assistido filmes. Isso tem me despertado em mim esse desejo por pornografia. Isso pode começar desde cedo, né? E é algo que a gente tem que lutar, mas não com as nossas forças. Nós nunca vamos conseguir vencer por nós mesmos, por nossa justiça própria. A verdadeira esperança está na misericórdia de Deus e na cruz de Cristo. Amém? Pastor?